Nós queremos, com a ajuda de Deus, trazer uma palavra nesta manhã, no capítulo 21, segundo Samuel, no capítulo 21, versículos 15 a 17. Meus irmãos, nós ouvimos um relato pouco falado, pouco pregado, um relato histórico que está em meio às Sagradas Escrituras e parece que não tem nenhum ensinamento. Às vezes a gente lê um texto bíblico e não sabe a riqueza. Estou feliz de ver o irmão Aloísio ali, glória a Deus, nunca mais eu tinha visto. A última vez que eu vi foi quando estive em sua casa, mas ali está parecendo um jovenzinho, glória a Jesus. Deus está vendo, glória a Jesus, né? Deus te abençoe, meu irmão, feliz de vê-lo, viu? E estou informado que irmã Elza está presente, irmã Elza do nosso querido pastor Geraldo, está ali, irmã Elza, é um prazer, minha irmã, de vê-la também, apesar de ainda de luto, mas veio servir ao Senhor da beleza da sua santidade. Deus abençoe, conforte o seu coração. Eliseu, estou informado que Eliseu está aqui também. Ah, muito bem, graças a Deus, Eliseu, feliz de vê-lo. Está parecendo um jovenzinho também, está corado, glória a Deus, não é? Não sei se está vendendo saúde. Pastor Claudionor, de saudosa memória, dizia, a gente dizia, pastor Claudionor, como o senhor está? Ele dizia saúde, ele dizia saúde está bem, só não dá para vender nem para emprestar, mas dá para o gasto, né? Se der para o gasto já é uma bênção, amém. Meus amados irmãos, nós vemos aqui rapidamente que o rei Davi já estava idoso. Os irmãos sabem que Davi foi um guerreiro desde a sua mocidade. Ele foi forjado enfrentando o leão, e ele foi forjado enfrentando o urso, e ele foi forjado enfrentando gigantes. E tudo isso tem uma lição. Lá era físico, lá eram guerras literais, mas essas guerras literais do passado, elas representam para nós guerras espirituais. Ninguém se espante quando lê a Bíblia, porque tudo que era literal no passado é espiritual no presente. E ali, meus irmãos, Davi já era velho. Davi já não era mais aquele jovem, já não era mais ágil, já não era mais atlético, não era mais o guerreiro que foi. E a Bíblia diz que um gigante, ele foi pelejar contra um gigante, pensando que ainda era o jovem, porque todo velho é assim, não é? Glória a Deus, ainda acha que é jovem. Todo velho é assim. E Davi, já com quase 60 e tantos anos, foi enfrentar um gigante. E a Bíblia diz que o gigante quase pega Davi. Diz que foi por um triz que o gigante não matou Davi. E, meus irmãos, Deus levantou um primo de Davi, louvado seja o nome do Senhor, né? Um dos primos de Davi, chamado Abisai. E Abisai era filho de Zeruia, irmã de Davi. E ele era bem mais jovem do que Davi. E ele tomou a frente e ele matou o gigante Isbi-Benob. Glória a Deus, matou o gigante. E Davi quase morre. Quando terminou a guerra, os homens de Davi arrodearam Davi. Os homens de Davi cercaram e fizeram uma reunião e disseram: Davi, nunca mais o Senhor vai sair à guerra. A partir de hoje, nós, seus auxiliares, a partir de hoje, nós, seus amigos, nós proibimos o Senhor de ir para a guerra.
Davi pergunta: por que vocês querem me proibir de ir para a guerra? Eu sou guerreiro, pensando que ainda era ágil, pensando que ainda era gente. E eles disseram uma frase que eu quero frisar nesta manhã com a ajuda de Deus. Eles disseram: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Glória a Deus. Meus irmãos, é sobre esta palavra dos amigos de Davi, dos auxiliares de Davi, para que não apagues o quê, meus irmãos? A lâmpada. Meus irmãos, para eles, para o reino de Israel, para o povo, Davi era como se fosse uma lâmpada. Era como se fosse uma lamparina acesa. E os irmãos sabem que numa casa, hoje nós temos eletricidade, mas nos dias passados não havia eletricidade. Havia lâmpadas de óleo, lamparinas. E uma casa sem uma lamparina estava uma casa perdida. Uma casa sem um candeeiro, uma casa sem uma lamparina, ninguém podia fazer nada. Estava arriscado tropeçar, estava arriscado cair, estava arriscado até um acidente. Glória a Deus. E eles disseram: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Para eles, a presença de Davi, para eles, a vida de Davi, para eles, a doutrina que Davi dava, os ensinamentos, as atitudes de Davi, era como se fosse o quê, meus amados irmãos? Uma lâmpada, uma candeia. Louvado seja Deus. E, meus irmãos, eu quero dizer a vocês que não somente Davi é chamado para ser uma lâmpada, é chamado para ser uma candeia, mas cada cristão, cada um de nós que estamos nesta santa ceia, nós somos chamados para sermos lâmpada também. Nós somos chamados para sermos uma candeia. Os irmãos sabem que o mundo está em trevas. O mundo está em escuridão desde a queda, desde Adão, que o mundo está em escuridão. Louvado seja Deus. Isaías 60, 1 e 2, eu gostaria que fosse colocado na tela, diz assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. 2, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. O profeta Isaías disse que as trevas cobriram a terra e a escuridão cobriu os povos. Que escuridão é esta? Que escuridão é esta? Que treva é esta? Que o salmista está falando. Essa treva não é treva física. Essa treva que cobriu a terra, essa terra que cobriu o mundo, foram as trevas o que, irmãos? Espirituais. O mundo jaz em trevas. O mundo jaz em escuridão. Glória a Deus. E à medida que o tempo vai passando, a escuridão vai aumentando. Os irmãos sabem que o ápice da escuridão física é meia-noite. Quando dá meia-noite é a hora da maior escuridão, porque é a hora que o sol está o quê, meus amados irmãos? Mais longe. É a hora que o sol está mais distante. E a Bíblia diz, não é por acaso, que na parábola das 10 virgens, Jesus disse que o noivo vem, que hora? Me ajudem, por favor. Não é meia-noite do nosso tempo do relógio, Jesus vai voltar meia-noite. Não, não é isso. Jesus disse que vem meia-noite, o noivo vai chegar meia-noite, porque meia-noite é a hora da maior escuridão, é quando o sol está mais distante daquele ponto. Louvado seja Deus. Então Cristo disse que quando estivesse perto da vinda dele, a escuridão moral, a escuridão espiritual, a escuridão estaria grande,
estaria no ápice da escuridão. E, meus amados irmãos, é o que nós estamos vendo. Glória a Deus. O apóstolo São Paulo, ele fala também dessa escuridão. Ele fala dessa noite, não de uma noite física, não de uma noite material, mas de uma noite espiritual. Vamos ver isso na primeira carta, São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Por favor, pastor, leia até onde parar a tela, até o versículo de número 8, capítulo 5, 4 a 8. Leia. Paulo falando com os crentes. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Para um pouquinho, volta um pouquinho. Paulo falando para os crentes de Tessalônica, ele disse: porque todos vós sois filhos de quê, meus irmãos? Da luz, do dia. Não somos da noite e nem de quê, meus amados irmãos? Das trevas. Glória a Deus. Trevas, nós não somos das trevas. As trevas aí são as trevas morais. As trevas aí são as trevas espirituais. E à medida que vai chegando a hora da vinda de Jesus, à medida que vai chegando a hora do arrebatamento da igreja, as trevas elas vão ficando mais densas. O sol está mais distante. Mas Paulo disse: nós não somos filhos da noite e nem somos filhos das trevas. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Nós somos o quê? Vamos já chegar lá. Prossiga, por favor. Glória a Deus. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Prossiga. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Volte ao 7, por gentileza. Porque os que dormem, dormem de noite, diz São Paulo. E os que se embebedam o quê, meus amados irmãos? De noite. Geralmente, qual é a melhor hora para farrear? Qual é a melhor hora? De noite. Se bebe de dia também. Mas a melhor hora de farrear é a noite. Entrar pela noite adentro, as chamadas noitadas. E Paulo ele faz uma comparação, que os que se embebedam de noite. Glória a Deus. Irmãos, e o mundo está se embebedando. O mundo está se embriagando. Não tanto se embriagando fisicamente, mas se embriagando. Quando Paulo fala dessa embriaguez, ele não está se referindo somente à bebida, à cerveja, ao uísque, ao vinho. Ele está se referindo à bebedeira. O que é o bêbado faz? O bêbado perde o quê, irmãos? Quando a pessoa está embriagada, o que é que ela perde? Ela perde o senso. Ela perde o raciocínio. Ela perde o seu juízo. Ela perde o equilíbrio, ela não sabe mais de nada, ela cria uma imagem que não existe. Todo bêbado é rico, todo bêbado é galã, todo bêbado é valente. A embriaguez, ela altera, ela muda a mente, ela muda o juízo do ser humano. E Paulo não está falando da embriaguez física, ele está falando aí da embriaguez espiritual. Glória a Deus. Lá em Apocalipse fala que a prostituta, ela deu de beber aos reis da terra e eles ficaram embriagados. Lá em Apocalipse 17, falando da grande meretriz, diz a Bíblia que ela deu de beber aos reis da terra e eles ficaram o quê, meus amados irmãos? Embriagados. O mundo está de noite. E o mundo está embriagado. Com ideias. Glória a Deus. Os que dão bebida ao povo, eles estão aí. Os que embriagam o povo de plantão, eles estão aí de plantão. Glória a Deus. Se você acessa a internet, você vai ver
a bebida sendo oferecida, eu não estou falando da bebida material, eu estou falando da bebida de ideias, da bebida de doutrinas, de demônios. Louvado seja Deus. Se você acessa a internet, se você vai para a sala de aula, para onde você for, se você for para o teatro, se você for para o cinema, se você pender para qualquer desses lados, está sendo oferecida a bebida. E muita gente está embriagada. A noite está aí e o mundo está ficando embriagado. Até as igrejas, muitos pastores e líderes religiosos estão embriagados, bêbados, já mudaram a cabeça. Igrejas que antes eram cristãs, igrejas que antes eram lâmpadas acesas, hoje estão em trevas, beberam e ficaram com a cabeça louca, ficaram com a cabeça embriagada, mudaram o senso, trocaram o certo pelo errado, trocaram o verdadeiro pelo falso, trocaram a palavra de Deus pelas ideologias humanas e modernas. Mas Paulo disse para a igreja: vocês não são das trevas e nem vocês são da noite. Glória a Jesus. Irmão, está difícil porque o profeta Isaías disse: eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. É uma palavra profética. Toda a vida teve treva, desde que Adão pecou, que as trevas se estabeleceram. Mas à medida que o tempo vai passando, as trevas, elas vão diminuindo ou elas vão aumentando? Vão aumentando. Mas Paulo disse: vocês não são das trevas. Vocês não são da noite, aleluia. Os que bebem, bebem de noite. Os que se embriagam de noite. Mas vocês não são das trevas, nem vocês são da noite. Meus jovens, meus adolescentes, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, pelo amor de Deus, não vamos nos embriagar nesta noite. Não vamos beber deste vinho que está sendo oferecido. A treva está tomando conta. O que tem valor é o vinho maligno que distribui. Vocês sabem que agora tem um filme que combate a pedofilia. Esse filme está sendo rechaçado. Esse filme está sendo combatido. O filme que combate a pedofilia, eles querem tirar do cinema. O filme que combate o erro, eles querem banir. Mas o filme da Barbie, que é uma destruição, que é um vinho maligno, eles querem que seja distribuído, eles querem que seja dado ao povo, que desconstrói a família, que desconstrói o gênero, que desconstrói tudo. Eles querem que seja, que o povo beba. Eles dão maior apoio, porque os reis da terra estão embriagados, os reis da terra estão oferecendo este vinho, mas a igreja, ela nem bebe este vinho, porque a igreja não é da noite, a igreja não é das trevas, a igreja é da luz, a igreja é uma lâmpada acesa contra as trevas. Glória a Jesus. Os que se embebedam de noite. Glória a Deus. E nós estamos aqui para ser luz. Nós estamos aqui para ser uma lâmpada. Foi o que os servos de Davi disseram para ele: o senhor não vai mais para a guerra, porque se o senhor morrer, vai se apagar o quê, meus amados irmãos? Vai se apagar o quê? A lâmpada de Israel. Quando morre um verdadeiro pastor, quando morre um verdadeiro profeta, quando morre um verdadeiro crente, é como se uma lâmpada tivesse o quê, meus amados irmãos? Se apagado. Glória a Jesus. Mas vocês não são da noite. Vocês não são das trevas. Bendito seja o Senhor Deus da Bíblia. Bendito seja o Senhor Deus da revelação. Vocês não são da noite, nem vocês são das trevas. Vocês são uma lâmpada neste mundo. Aleluia. Cada crente é uma lâmpada. Em Apocalipse, eu não vou ler para não tomar tempo, porque este versículo é mais conhecido. Quando João viu
Ele teve a visão do Apocalipse. Ele viu um homem vestido de branco. Ele viu um homem com um cinto de ouro. Ele viu um homem com os olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a neve. Ele olhou e ele disse: eu vi no meio dos 7 castiçais. Glória a Deus. E lá no livro de Apocalipse diz o quê? Mas é preciso, é necessário. Apocalipse 1:20, porque tem gente nova na igreja que não está familiarizada com a Escritura. Lá no Velho Testamento tinha um castiçal de ouro, de 7 lâmpadas. Quem lê Bíblia sabe. Lá no tabernáculo, no lugar santo, tinha uma lamparina de 7 braços. Uma haste no meio e 6 hastes laterais. Leia o versículo 7. O que é que representa aquele castiçal do Antigo Testamento? Leia, por favor, 1:20 de Apocalipse, está na tela. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Aleluia! Os irmãos sabem que dentro do santuário não havia janela. Dentro do santuário não havia janela, eram cortinas fechadas, eram cortinas cerradas, mas dentro, para o sacerdote não tropeçar nos objetos sagrados, dentro do santo, do lugar santo, havia um castiçal de 7 lâmpadas. E quando chega no Novo Testamento, Deus revela o que significa aquelas lâmpadas. João viu o anjo dizer: os 7 castiçais, as 7 lâmpadas, são as 7, o que, meus amados irmãos? Igrejas. Quem faz parte da igreja? Quem faz parte da igreja? Deu glória para Jesus. Você é uma daquelas lâmpadas. 7 na Bíblia é número de perfeição. É interessante que havia uma haste no meio. Olhe para cá. A Bíblia diz que o castiçal tinha uma haste no meio e 6 hastes laterais. Glória a Deus. Glória a Deus. Por que uma haste no meio e 6 hastes laterais, nascendo da haste do meio? Por quê? Porque a haste do meio representa Cristo. Jesus disse: eu sou o quê? A lâmpada do meio. A haste do meio representa Jesus. Porque Jesus disse: eu sou o quê, meus amados irmãos? A luz do mundo. João 8:12. E em Mateus 5:14, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Jesus é a haste do meio. Quantas hastes tinha nas laterais? Quantas hastes? 3 de um lado, 3 do outro. 6 na Bíblia é número do homem. 7 é número de Deus. E 6 é número do homem. A haste central representa Cristo. E as hastes laterais, as 6 hastes laterais, representa o crente, representa a igreja. Louvado seja Deus. Eu e você estamos unidos em Cristo. Eu e você estamos ligados a Cristo para juntos iluminarmos este mundo. Diga glória para Deus. Aleluia. Aleluia! E essa lâmpada, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo. A missão da luz é combater as trevas. A missão da luz é dissipar as trevas. A missão da luz é ser contra as trevas. Não podemos deixar a lâmpada de Deus se apagar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. E essa lâmpada, ela brilha através da doutrina. Ela brilha através da palavra. Eu não vou ler, porque até as crianças sabem deste versículo. Salmo 119, versículo 105. Quem sabe de cor, quem aprendeu na escola bíblica dominical. Salmo 119, versículo 105, diz o que, irmão? Aleluia. A palavra de Deus é a lâmpada.
E o crente que tem a palavra de Deus em si, ele vira lâmpada junto com a palavra. Aleluia. Você tem que ser uma lâmpada lá na faculdade. Você tem que ser uma lâmpada lá no colégio. Você tem que ser uma lâmpada lá na sua repartição, onde você trabalha. Glória a Deus, todo mundo lá está virando a cabeça. Todo mundo lá está entrando na treva. Todo mundo lá está na escuridão. Mas você foi chamado para ser lâmpada. E você está na lâmpada de Cristo. E está na lâmpada da palavra. Você tem que brilhar lá. Mas fulana, você não vai se dobrar. Dobra não. Mas fulano, esse livro é ultrapassado. É melhor você entrar na nossa onda. É melhor você assoprar essa luzinha e apagar e entrar nas trevas com a gente. Vai-te, Satanás. Eu vou continuar com a minha lâmpada acesa. Não, mas isso aí agora é normal. Isso é coisa do passado. Nós estamos no tempo do direito dos homens. Nós estamos no tempo dos direitos humanos. Pois você está no tempo dos direitos humanos. E eu estou no tempo do direito de Deus. Eu não estou no tempo dos direitos humanos. Eu estou no tempo do direito divino. Aleluia. Não deixe sua lâmpada se apagar. Não deixe se envolver pelas trevas espirituais, pelas trevas morais. Você é uma lâmpada. Você é uma lâmpada na faculdade. Você é uma lâmpada na repartição. Você é uma lâmpada no comércio. Você é uma lâmpada na rua. Você é uma lâmpada de Deus combatendo as trevas. Não deixe a sua lâmpada se apagar. Os servos de Davi disseram: você não vai mais à guerra, porque se você morrer na guerra, vai se apagar o quê? Em Israel vai se apagar a lâmpada. A lâmpada. E eles querem apagar a nossa lâmpada, irmão. Estão querendo apagar a lâmpada. Estão querendo dizer que a Bíblia precisa ser reinterpretada. Estão dizendo que a Bíblia precisa ser relida. E eles diz que a inteligência artificial já está fazendo uma outra Bíblia. Vocês já ouviram falar disso? A inteligência espiritual, ou melhor, a inteligência artificial já está produzindo uma nova Bíblia que não tenha luz. Eles querem uma Bíblia escura. Eles querem uma Bíblia de trevas. Eles querem uma Bíblia conforme as suas próprias concupiscências. Mas a igreja de Deus, ela vai continuar levantando a verdadeira lâmpada. Ela vai continuar levantando o verdadeiro luzeiro, que é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. O apóstolo São Pedro, ele disse que a Bíblia é uma lâmpada que alumia em lugar escuro. Por favor, eu não sei se tem a atualizada aí. Quem vai me ajudar é a atualizada. Glória a Deus, a Almeida atualizada. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda epístola de São Pedro, 1 e 19. Louvado seja Deus. Por favor, leia. Glória a Deus. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro. Somente até aí. O apóstolo disse que a palavra dos profetas é como uma luz, só que na atualizada diz uma candeia. A palavra de Deus é uma candeia, a palavra dos profetas é uma candeia, é uma lâmpada que alumia em lugar escuro. Lugar escuro. A NVI fala de candeia também. A NVI fala de candeia. A Bíblia é uma candeia, é uma lâmpada. Louvado seja Deus. E eles estão querendo apagar essa lâmpada. A própria religião. Muitas igrejas, muitos pastores apóstatas, muitos bispos apóstatas, muitos líderes cristãos apóstatas estão querendo apagar a candeia. Mas eu vou dizer uma profecia para vocês boa. Uma profecia da roça. Glória a Jesus.
Vocês não sabem o que é isso, que vocês nasceram e se criaram na cidade. Mas eu, que nasci no interior e visitei os sítios durante a minha juventude, a minha infância, a juventude, lá no sítio, se coloca um candeeiro aceso, glória a Deus, com a chama fumegando. Aí quando chega tempo de mariposa, vocês sabem o que é mariposa? São as borboletas. Quando chega tempo de mariposa, irmão, ela é atraída pela luz e ela vai com as asas assim, irmão. As mariposas, elas vão com as asas assim para tentar o quê, meus amados irmãos? Apagar o candeeiro. Glória a Jesus. Mas eu tenho uma profecia boa. Quando é de manhã, o candeeiro continua aceso e meio mundo de mariposa morta no chão, ao redor do candeeiro. Eu profetizo que as mariposas do inferno que querem apagar a palavra de Deus, elas é quem vão cair e a lâmpada de Deus permanecerá por toda a eternidade. Quem dá glória para Jesus? Eu não me lembro se foi Rousseau. Rousseau disse que a Bíblia seria, você que é mestre, foi ele que disse isso, que a Bíblia seria um livro obsoleto dentro de poucos anos? Foi Rousseau e o escritor francês também, Jean Paul Sartre. Eu não sei quem foi dos dois. Disse, daqui uns dias esse livro não vai ser mais lido. A ciência vai sufocar. A ciência vai desmistificar. A ciência vai acabar. Esse livro vai cair em desuso. Glória a Jesus. Uma mariposona. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Querendo apagar a lâmpada. Não deu 100 anos, ele já tinha morrido. A casa que ele morou foi vendida à sociedade bíblica. E no quarto onde ele escreveu isso, se tornou depósito de Bíblia, se tornou depósito de vender a palavra de Deus. Quem pode dar um glória para Jesus? A mariposa já morreu, a mariposa já foi queimada e está sendo queimada lá onde ela está. 1 milhão de Novos Testamentos foi impresso no quarto dele. O irmão está me ajudando aqui, isso foi René Descartes, outra mariposa, glória a Jesus, que tentou apagar o brilho da lâmpada. Lâmpada para meus pés é o que, igreja? A tua palavra. A igreja não vai beber de noite, a igreja não vai se embriagar, a igreja, ela vai continuar com a lâmpada, porque nós temos a lâmpada, e quando nós assimilamos a lâmpada, nós nos tornamos lâmpada também. Aleluia. Aleluia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido nem atingida. Irmãos, eu quero confessar a vocês um pecado que eu confessei ontem à tarde numa reunião, num treinamento. Irmãos, nos últimos meses, glória a Deus, eu fiquei triste. Aleluia. Eu fiquei abatido com o que está acontecendo. Eu fiquei arrasado de outubro para cá, para um tempo até o começo desse ano, e comecei a ver o mundo desmoronando, e comecei a ver as injustiças, a maldade, a perversidade, a desgraça tomando conta do mundo e tomando conta da nossa pátria. E eu fiquei triste. Eu fiquei dizendo, meu Deus, o que vai ser dos meus filhos? O que vai ser dos nossos netos? Jesus, o que vai ser da próxima geração? As trevas estão cobrindo a terra, a mentira, o erro, o engodo, o sofisma, a hipocrisia está cobrindo a terra. As trevas estão cobrindo a terra. As mariposas estão abanando a luz.
São muitas mariposas que estão abanando a lâmpada do candeeiro para ver se apaga. Mas, irmãos, de uns meses para cá, Deus levantou minha cabeça, Deus levantou meu ânimo, Deus levantou minha coragem, Deus levantou minha força. E eu vim aqui para dizer que as mariposas, elas não poderão apagar a lâmpada de Deus. Jesus disse: passarão os céus, mas as minhas palavras, elas não passarão. Diga glória para Jesus nessa noite. As trevas não vencerão, igreja. As mariposas que querem apagar a lamparina de Deus, elas não vencerão. Elas é quem terão as suas asas queimadas. E uma mariposa com asa queimada, quando é que ela voa? Me ajudem. Quando é que uma mariposa com as asas queimadas, quando é que ela voa? Nunca mais. Aleluia. O rei Diocleciano, em 305, ele baixou um decreto lá em Roma, no Império Romano, que era o mundo inteiro, o mundo civilizado da Ásia e Europa. Ele baixou um decreto que todas as Bíblias fossem confiscadas dos cristãos. Todas as Bíblias. Glória a Deus. Irmãos, e foi uma varredura. Teve pastores que para não morrer, tiveram que entregar as Escrituras. E eram raras, né? Naquele tempo não era como hoje, que você perde uma Bíblia hoje, amanhã de manhã você vai na livraria, ou pede pela internet. No outro dia, não, naquele tempo era difícil. Irmãos, parecia que a Bíblia ia se acabar da terra. Varredura total para acabar com a Escritura, porque a mariposa, ela quer apagar a lâmpada. Glória a Jesus. Mas o que foi que aconteceu com Diocleciano? Morreu. 300 e alguma coisa, esqueci da data da morte dele, foi em 305. O rei Diocleciano morreu, o imperador Diocleciano morreu. Aí veio Constantino. Deu liberdade à igreja. Parecia, nas vésperas de Constantino, tem gente que amaldiçoa Constantino. Constantino foi uma bênção. Não foi maldição, de maneira nenhuma. Glória a Deus. Quando foi no tempo de Constantino, em 325, Constantino mandou copiar Bíblias para que cada igreja do Império Romano tivesse uma Bíblia no altar. Porque naquele tempo nem toda igreja tinha uma Bíblia. No Concílio de Nicéia. Ele mandou carruagens banhadas a ouro levar as Escrituras para todo o império. Irmão, essas mariposas que estão aí, elas passarão. Essas mariposas que estão aí querendo apagar a luz, daqui uns dias elas desaparecerão. Mas a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre. Quem crê nesta verdade, levante a voz e dê um glória para Deus mais forte nesta noite. A igreja é a luz, a palavra de Deus é a lâmpada. Glória a Jesus. Um verdadeiro pregador, uma verdadeira pregadora é uma lâmpada. Jesus disse que João Batista era uma lâmpada, era uma candeia. Por favor, Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 35, por gentileza. Olha o que foi que Jesus testificou de João Batista. Ele era a candeia que ardia e alumiava. Pronto. Jesus falando de João Batista, Jesus disse: ele era a candeia que ardia e iluminava. Nessa versão velha diz alumiava, mas é um termo mais arcaico. As Bíblias mais novas, elas dizem iluminava. Que João Batista pregando no deserto, pregando a Bíblia. Vocês sabem que João Batista pregava a Bíblia. Ele pregava Isaías, ele pregava Malaquias, ele pregava os profetas, louvado seja Deus. E Jesus disse: João Batista era uma candeia, era uma lâmpada que ardia e iluminava. Aleluia.
Mataram João, mas a candeia? Não. Pastor, vão pintar miséria com a gente. Pastor, vão perseguir a gente. Pode até arrancar a cabeça de João, mas a candeia está aqui até hoje. Ele era a candeia que ardia e iluminava. Glória a Jesus. Agora, minha preocupação, igreja, olhe para cá. Jovens, senhores e senhoras. Minha preocupação não é com as mariposas. Que a mariposa já está provado que são dois trabalhos. É um de tentar apagar a lâmpada e a outra é o quê? Cair. Toda mariposa que se levanta contra a luz de Deus, na história, se você pegar a história, você vai ver que todas as mariposas queimaram as asas e foram para o chão. Mas o maior problema não é ou não são as mariposas. O maior problema é a própria igreja. Glória a Jesus. Para que a lâmpada mantivesse acesa, para que a lâmpada se mantivesse acesa, era necessário azeite. Êxodo 35:8, por gentileza. Êxodo 35:8. E azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático. E azeite para o que, irmãos? Luminária. Mais forte, eu gostaria do feedback da igreja. E azeite para o que, igreja? Para a luminária. Para o candeeiro. Essa candeia, ela só acende se tiver o que, meus amados irmãos? Azeite. Se faltar azeite. Azeite tem um outro versículo que diz assim: azeite batido da oliveira. Azeite batido. Para tirar o azeite da azeitona é necessário o que, meus amados irmãos? Bater, espremer. Quem foi espremido no Calvário? Quem foi espremido no Calvário? Ele foi ferido pelas nossas e o que? Moído. Lá no Calvário. Jesus preparou o azeite para a igreja, que representa o Espírito Santo. O azeite que saiu de Cristo, Cristo é a oliveira, Cristo é a azeitona, e o azeite que sai dele, que foi espremido dele, é o Espírito Santo. Mas nos dias de Samuel, sabe o que aconteceu com a lâmpada? Vou já terminar. 1 Samuel 3:3. 1 Samuel, se eu fosse você, eu grifaria na minha Bíblia, na sua Bíblia. 1 Samuel 3:3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus, o que, irmãos? Se apagasse. Mais forte. Antes que a lâmpada de Deus, o que, irmãos? Se apagasse. Eis o problema. Tinha que todo dia o sacerdote colocar azeite. Pela manhã, o sumo sacerdote entrava no santuário e colocava o que, meus amados irmãos? Tirava o pavio velho, tirava o resto de azeite velho e colocava uma xícara de azeite novo. Aleluia. O maior medo que faz é faltar azeite. Se faltar azeite, a lâmpada apaga. Aleluia. Perto de meia-noite, vamos, irmão, eu acho lindo o Velho Testamento, porque ele casa com o Novo. O Antigo Testamento não é uma coisa estranha. O Antigo Testamento é o mesmo evangelho em sombras. É o mesmo evangelho em figuras, é o mesmo evangelho em tipo, é o mesmo evangelho em símbolos. É o mesmo evangelho. Lá no Velho Testamento, antes que a lâmpada de Deus, quando o Espírito Santo mandou registrar isso, não foi à toa, apenas um acidente. É porque a lâmpada estava apagando não só a lâmpada física do tabernáculo, mas estava apagando a lâmpada espiritual. Como era que estava a situação de Israel nos dias de Eli? Me ajudem?
Como era que estava a situação espiritual nos dias de Eli, que eram os dias de Samuel? Um caos. A lâmpada moral estava se apagando. A Bíblia diz que os filhos de Eli não respeitavam o holocausto, metiam, os irmãos sabem que no sacrifício tinha uma parte que era para o sacerdote comer, mas ele só podia comer depois que queimava a parte de quem? De Deus. E a Bíblia diz que eles, antes de oferecer a parte de Deus, eles metiam um garfo de 3 dentes, o tridente. Quem é que usa tridente? Pronto, não precisa dizer mais nada, glória a Jesus. Pois eles tinham o garfo do bicho, glória a Jesus. Pedi emprestado, glória a Jesus. Pegava o garfo e metia na carne e não olhava qual era a parte de Deus, não olhava. E se alguém reclamasse, eles diziam: se você não me der, eu lhe mato. E a Bíblia diz que eles se deitavam nos corredores do tabernáculo com as moças. Diz que as moças que vinham adorar, eles se prostituíam com elas. Então, quando o Espírito Santo mandou registrar, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, estava falando de 2 lâmpadas, estava falando da lâmpada do tabernáculo, mas estava falando da lâmpada espiritual que já estava se apagando. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus nas alturas! Aí a Bíblia diz, quando Jesus voltar, o que é que vai acontecer? Quando for próximo da vinda de Jesus, Jesus diz a mesma coisa, é interessante. Mateus 25 e 8. Glória a Deus. Mateus 25 e 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Do mesmo jeito do tempo do profeta, do menino Samuel. O mesmo problema dos dias de Samuel, o mesmo problema dos dias da volta de quem, meus amados irmãos? De Jesus. Lâmpada se apagando. Glória a Jesus. Meu medo não são as mariposas. Que as mariposas, a história já prova o destino delas. Qual é o destino das mariposas que querem apagar a lâmpada do Evangelho? Nunca esqueçam dessa ilustração grosseira e roceira. Nunca esqueçam. O que é que acontece com as mariposas durante toda a história que tentaram apagar o Evangelho? Mao Tse Tung mandou catar todas as Bíblias da China. Foi assim ou não foi? Hoje não se ensina mais isso na escola, porque a escola está manipulada. O ensinamento está manipulado. Não se diz mais isso. Mas há 70 anos, Mao Tse Tung mandou confiscar todas o quê? As Bíblias. Mandou a guarda dele nas casas pegar todas as Bíblias. Não só Bíblias, mas outros livros. Mas a Bíblia principalmente. Cadê ele? Cadê aquela mariposa? Foi o que aconteceu com a mariposa. Elas foram o quê, irmãos? Me ajudem. Digam, não tenha medo não. Queimado. E aquela mariposa está queimando até hoje. Aquela mariposona. Glória a Jesus! Não faz medo às mariposas. O medo que faz é faltar azeite na lamparina da igreja. Nos dias de Samuel, naquele caos moral que Israel estava vivendo, a lâmpada estava o quê? A lâmpada de Deus estava já o quê, irmão? Estava bruxuleando, estava apagando. E Jesus disse que quando ele voltar, muitas pessoas vão estar com a lâmpada. Leia de novo, leia de novo. Põe na tela. Todo mundo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Traduzindo de outra forma, no mesmo sentido gramatical, as nossas lâmpadas estão se apagando. Aleluia. 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 Mas eu quero dizer à igreja que tem azeite.
tem oliveira verdadeira. Tem azeite batido. Quem acredita que tem azeite à nossa disposição, dê um glória para Deus mais forte nesta noite. A sua lâmpada, ela não vai se apagar, porque você vai buscar azeite. O azeite é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem produz o azeite. E a lâmpada só acende se tiver o quê, meus amados irmãos? Azeite. O castição era muito bonito. Era ou não era? Era todo de quê? Me ajuda, eu já vou terminar o sermão. O castição era todo de quê, igreja? De quê, igreja? De ouro. Mas sem azeite. Êxodo 27 e 20. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por favor, leia. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido. O azeite era extraído na pancada. Glória a Deus. Quem foi que foi espancado? Quem foi que foi espancado? Quem foi que foi espancado? Quem é a oliveira verdadeira? E quando ele foi espancado, ele produziu o azeite. O Espírito Santo só poderia vir depois que Cristo fosse espancado. Ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Quando ele disse convém que eu vá, não foi se referindo ao céu. Foi se referindo ao céu, mas pelo caminho da cruz. Aleluia. 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 Azeite puro batido da oliveira. E nesta santa ceia, nós vamos comungar o pão, nós vamos comungar o cálice, que são a memória, a lembrança viva e sagrada do dia que Jesus foi o quê, meus amados irmãos? Aleluia. E eu profetizo na sua vida. Eu profetizo na sua vida. Eu profetizo na sua vida. Eu profetizo na sua vida que o azeite ainda está à nossa disposição. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. A lâmpada está acesa. Tem lâmpada acesa, tem lâmpada acesa. Quem crê que ainda tem um restinho de azeite. Mas a oliveira foi batida. E hoje você pode sair daqui através dessa santa ceia cheio da sua lâmpada, cheia de azeite. Aleluia. Senhor Jesus, na noite em que foi traído, havendo tomado o pão em suas mãos, deu graças. E havendo dado graças, o partiu. E o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós. Isto é o que, meus amados irmãos? Meu corpo que é partido, batido, rasgado, pisado, esmagado por vós. Fazer isto em memória de mim. Pastor Olímpio. Aleluia. Aleluia. Bendito Deus e eterno Pai. Neste momento, ó Deus, mais uma vez nós elevamos a nossa voz a Ti, Senhor. E dessa feita, ó Deus, te apresentamos este pão. Que a partir desse momento o Senhor representa a carne do Teu Filho, que
que foi batido, que foi moído na cruz do Calvário, Senhor. Meu Deus, consagra, ó Deus, para que todos nós que vamos participar, Senhor, possamos sair daqui com as nossas lâmpadas, ó Deus, transbordando de azeite, Senhor. Nós te bendizemos, ó Deus, pelo sacrifício do teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Consagra para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Podeis assentar, irmão. Pastor Joabe, louva a Jesus com hino. Glória a Deus. E sempre dando glória a Jesus, irmãos. A oliveira batida está derramando azeite para a igreja. Nós vamos vencer. As trevas não prevalecerão. Nossa lâmpada continuará, o que, irmãos amados? Acesa, em nome de Jesus.